Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. No nosso devocional de hoje eu quero tratar sobre nunca desista dos seus sonhos. Como texto base, Gênesis capítulo de número 37, verso de número 19, que diz: E disseram uns aos outros, eis, lá vem o sonhador. Esse texto destaca José como alguém sonhador. José foi um jovem sonhador cujos sonhos se tornaram realidade mais tarde. Porém, isso não significa que foi fácil a realização desses sonhos. Certamente houve momentos de muito desânimo diante das adversidades. Entretanto, ele nunca desistiu dos seus sonhos. Encontraremos momentos na Bíblia em que mostra como foi a dificuldade que José enfrentou, mas também veremos que os seus sonhos foram realizados. Não foi do dia para a noite que tudo aconteceu, não, mas foi segundo o propósito que Deus tinha para a vida dele. Foram 13 anos longos para a vida de José, para até que os seus sonhos realizassem, mas Deus trabalhou com ele e preparou ele para que quando os seus sonhos fossem realizados, Deus pudesse continuar sendo o centro na vida dele. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui: o próprio Deus garante a realização dos nossos sonhos. Os sonhos de José foram inspirados pelo próprio Deus, como veremos em Gênesis 37, do verso 9 ao 11. Muitos sonhos que nascem em nosso coração foram suscitados pelo próprio Deus, pois Ele mesmo tem interesse em realizá-lo e cumprir seus propósitos em nossa vida. Deus permite que nós tenhamos sonhos porque Ele tem algo conosco e Ele quer trabalhar isso em nós. O sonho que Ana tinha de ter um filho era um sonho de Deus, pois Ele tinha em mente um homem para aqueles dias que fizesse a transição histórica do período dos juízes para o período da monarquia israelita. Samuel foi o filho que Ana sonhou e o homem que realizou o sonho de Deus para aquele momento da história de seu povo. Como veremos em 1 Samuel 1, do 10 ao 28, capítulo 10, versículo 1 e capítulo 16, versículo 13. Vemos que Samuel foi um grande homem de Deus, porque não era somente o sonho de Ana, mas era o sonho que Deus tinha para ela também. Por isso eu sempre digo, os sonhos que Deus tem para a nossa vida sempre são os melhores para nós. Sempre é o melhor que Deus tem para nós. A dificuldade vem, nós desanimamos muitas vezes, mas não desista. Não desista dos seus sonhos, porque o que Deus tem guardado para nós é bem melhor que nós imaginamos. É muitas vezes maior do que o que queremos, e Ele está disposto a dar isso para nós. Mas precisamos continuar firmes, perseverando na presença do Senhor, que em breve Ele virá nos socorrer. Em Filipenses 2,13, Paulo diz: Porque Deus é o que opera em nós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Portanto, é o próprio Deus quem garante a realização dos nossos sonhos. É o próprio Deus que opera em nossas vidas, para que os nossos sonhos aconteçam, para que eles se tornem realidade. Eu creio que muitas vezes os nossos sonhos podem abençoar não somente a nossa vida, mas a vida das pessoas que nos cercam, a vida das pessoas que nos conhecem, serão abençoadas quando são sonhos verdadeiramente de Deus. Sonhos que Deus tem para as nossas vidas. Segundo ponto, a perseverança é o grande triunfo dos que o sonham. A perseverança é o segredo da vitória de todas as pessoas que concretizaram os seus sonhos. O próprio Jesus disse: "Na nossa paciência possui a vossa alma." Lucas 21:19. José sempre alimentava a esperança de ter seu nome mencionado diante do faraó. Com essa paciência, perseverança, seu sonho finalmente foi concretizado em Gênesis 40, do verso 14 ao 15, e Gênesis 41, do verso 9 ao 14. Vemos que ele não fez questão de se apavorar, não tentou ir correndo para que seu sonho se realizasse, mas ele viveu o que Salomão diz em Eclesiastes 3: há tempo para todas as coisas, e há tempo para que Deus realize os sonhos que Ele tem em nossas vidas. Mas para que Ele realize no seu tempo, é preciso que nós não desistamos do seu sonho. É preciso que nós não desistamos jamais dos nossos sonhos, porque Deus quer realizar algo em nossas vidas, mas basta nós querermos, basta nós sabermos esperar o tempo determinado por Ele, para que Ele possa vir abençoar grandemente as nossas vidas. A vitória só é prometida
aos que perseveram até o fim, como vemos em Mateus 24:13. O sonho do grande líder africano, Nelson Mandela, de ver a África do Sul livre do apartheid, só foi possível depois de longos 13 anos de perseverança dele em uma prisão. Vemos que seu sonho não foi fácil, mas ele lutou, perseverou naquilo, e vemos que obteve um grande êxito, e que eu quero deixar para você: nunca desista dos seus sonhos. Abraham Lincoln só conseguiu realizar seu sonho de ser presidente dos Estados Unidos após 7 tentativas fracassadas, e depois ele se tornou um dos mais inesquecíveis presidentes da história dos Estados Unidos. Nunca devemos desistir dos nossos sonhos, porque a realização e concretização dos nossos sonhos tem o sim de Deus, por meio de Cristo, como diz em 2 Coríntios 1:19-20. Vemos que para Abraham Lincoln também não foi fácil, mas ele perseverou. Perceba comigo quem era Abraham Lincoln. Ele era um simples lenhador, mas se tornou o presidente dos Estados Unidos da América. Foi um grande homem. E por que nós também não podemos ser grandes homens e mulheres abençoados e abençoadores da nossa nação? Por que não podemos viver os nossos sonhos? Não podemos viver os sonhos que Deus tem para nós? Basta nós perseverarmos. Abraham Lincoln perseverou, Nelson Mandela perseverou, José perseverou. Vemos tantos outros personagens da Bíblia que perseveraram e por isso obtiveram grande êxito. Não somente na Bíblia veremos isso, mas ao longo de toda a história da humanidade veremos pessoas que lutaram por seus sonhos, que não desistiram. Foram difíceis os momentos que passaram, mas veremos que depois seus sonhos foram alcançados. Veremos depois tudo que eles lutaram por aquilo. Isso nos diz que devemos perseverar, devemos continuar firmes para não desistir, para não desanimar. Que você possa ser perseverante nos seus sonhos e não desanima. Deus tem muita coisa para realizar. Nesse momento eu quero orar contigo, Senhor Deus e Pai. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo que tem feito em nossas vidas. Senhor, nós te louvamos pelos sonhos que o Senhor tem permitido que tenhamos, pelos sonhos que o Senhor tem para nossas vidas. Senhor, ajude-nos a entender que há um tempo determinado para todas as coisas, a entendermos que há um tempo para que o Senhor realize esses sonhos em nossas vidas. Nos prepare para que consigamos alcançá-los. Senhor, nos prepare para que consigamos alcançar esses sonhos e para que esses sonhos possam ser bênçãos em nossas vidas e nas vidas das pessoas que nos cercam. Nos prepare, nos ajude para que nunca desistamos desses sonhos. Que eu te louvo, te agradeço e te peço, amém, que você possa ser abençoado por essa palavra. E eu te digo, nunca desista dos seus sonhos. Continua firme, mesmo tendo dificuldades, mesmo tendo pelejas, mas continue firme, perseverando, que eu creio que em breve os seus sonhos poderão ser realizados. Que Deus os abençoe. Amém.